desencarnou, morreu com 21 anos. Boa Vista, Roraima. Nasceu e morreu em Boa Vista, Roraima. 8 de março de 1961, 10 de junho de 1980. Morreu devido a morte, acidente de moto. Acidente de moto, novo. O que acontece? Cada carta costuma ter algo que especialmente marca aquele texto, né? O espírito faz um monte de circunstâncias para provar a identidade. Outro fala a respeito do que os pais estão pensando, aquela circunstância. Outros trazem o consolo, querem que os pais voltem para a vida normal. Cada uma tem o seu toque diferenciado. Este aqui, como ele morreu de acidente de moto, a preocupação principal dele, no texto que ele traz, é fazer com que as pessoas não tenham medo de andar de moto. Eu tão jovem, 21 anos, vou lá fazer aquela carta. Quanta gente tem medo de andar de moto, porque se morre muito de moto. Se morre muito de moto? Morre, com certeza. O risco é maior, estatisticamente morre. Precisa ter medo disso? É essa que é a parte dele, né? Então tem que ter a prudência, tem que saber os riscos, né? Mas esse é ele. A preocupação dele era essa, né? Querer levar uma mensagem para que as pessoas não tivessem medo de moto. Então eu vou ler alguns trechos que ele trouxe na sua mensagem. Querido papai Benjamin e querida mãezinha, abençoe-me. Tudo passou. Não atribua à moto o que veio acontecer. A moto é um veículo igual aos outros. No passado, muita gente perdeu o corpo físico em carros e montaria de caráter primitivo. E tem a ideia de que poucos se lembram disso. No passado não tinha moto, não tinha carro. A gente perdia o corpo andando a cavalo, em montaria. Quem sabe o acidente dele tem alguma relação, alguma expiação com coisas no passado, com montaria, com carros. Quantos encontraram a morte sobre rodas lentas, ou atirados longe pela fúria de potros bravos? Não estão no gibi, linguagem de jovem na gíria. Aqui penso em tudo isso para que ninguém se arrependa de viajar em um automóvel, ao invés de carregar a vida sacolejada no carro de bois. Se tivesse de recomeçar, estaria em forma para tomar de novo a onda e seguir em frente. Vejam, os pais, né, com 1 ano e 1 mês depois da morte do filho, saem de Roraima, ir para Uberaba, sem saber se vai receber carta ou não, e recebe uma carta, começa falando da moto, do carro. Que circunstância interessante, bem, né? Com isso, não quero dizer que não sinto a falta de casa. Ah, bom, os pais até que, poxa, né, nós nesse desespero, e agora sim, né? Sinto sim, mas não vou chorar, porque houvesse escolhido o processo mais aceitável para mim, varar as estradas e devorar o chão nas ruas. A vovó Ana, olha que interessante que ele faz agora. A vovó Ana da mamãe Sebastiana e a vovó Ana Barbosa do papai, quer dizer, os dois pais, o pai e a mãe, o pai Benjamin e a mãe Sebastiana, os dois tinham avós que se chamavam Ana. Imagina a produção mediúnica do Chico Xavier, falar o nome do pai, o nome da mãe, a avó do pai e a avó da mãe, né? Sem erro. E ainda depois aqui o Barbosa para diferenciar as duas Anas. Então ele nomeia a relação e ainda faz um diferencial. Me recolherem, ele não conheceu. Eu fui ver a data aqui que elas desencarnaram, que o pesquisador colocou, e a data que ele nasceu, ele só pode ter ouvido falar das bisavós. Ele não conheceu pessoalmente. Me recolheram com um carinho que nada fiz por merecer. Estou embaraçado na impossibilidade de mostrar reconhecimento e, quanto ao corpo, com algumas quebradas. Me curarei, estou certo, é claro, como se houvesse ficado por aí. O corpo espiritual dele, o perispírito, tem, entre aspas, fratura, ele está quebrado. Não vamos ter tempo para abordar esse assunto hoje. Em outra oportunidade, não vai faltar oportunidade.
Porque o corpo espiritual dos espíritos fica doente, fica faltando braço, fica cego, fica deformado. Se tivéssemos tempo, faríamos uma explicação a respeito de corpo carnal doente, corpo carnal sadio, corpo espiritual doente. Vamos seguir em frente, mas não vai faltar oportunidade futuramente para fazer as explicações de como é que essas coisas acontecem, por que acontece, as leis da natureza que explicam isso. Mais para frente. Perdoe-me se termino aqui. Desejava noticiar alguma coisa com referência à minha própria situação e defender o meu cavalo de aço. Olha, a ideia dele de defender, andar de moto, ele morreu de moto, tá com ela, né? Ela não é culpada, que ninguém tenha medo de automóvel, de moto. Eu estou todo quebrado ainda, o corpo espiritual, vou me curar, né? E eu vou me despedindo agora por causa do meu cavalo de aço. Eu não pulei muita coisa, não. A mensagem dele realmente é relativamente curta. Agradeço toda essa chuva de preces e de amor que me enviaram. Espero que, muito em breves dias, estarei em forma de costume, na mesma disposição de retomar os meus recursos de trabalho, a fim de lhe ser útil de algum modo. E aí ele vai mais para frente, assim, no nome.